Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia, retirando-se outra vez para a Galileia. A Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco da água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã de culto ao Senhor. Obrigado porque o Senhor já nos deu a oportunidade de lermos a Tua Palavra em conjunto, de cantarmos a Tua Palavra, de orarmos a Tua Palavra, de ver a Sua Palavra através do sacramento do batismo. E agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor ministre as nossas vidas. O Senhor nos conhece, e a palavra é teu instrumento para nos guiar a toda a verdade. Que o Senhor possa nos exortar, nos consolar e nos edificar através dela. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa, sem dúvida alguma, é uma história muito conhecida. Sem medo de errar, eu posso dizer que você, pelo menos na sua vida, já ouviu, no mínimo, umas 3 pregações sobre
essa história que ficou muito conhecida. A famosa história da mulher junto ao poço. Mas tem uma coisa muito interessante nessa história. Inclusive esse é um desafio para cada um de nós, quando nós lemos a palavra de Deus. É muito comum e tentador nós lermos a Bíblia a partir das lentes que são correlacionadas com as nossas demandas pessoais. Por exemplo, quando nós olhamos a parábola do filho perdido, do filho pródigo, os irmãos se lembram, do pai que tinha 2 filhos. É muito comum a gente colocar a ênfase na leitura dessa história no filho mais novo, porque de certa maneira existe uma identificação muito grande do filho mais novo com a nossa história. Desgarrados do Senhor, perdidos em nossos pecados, até que nós nos voltamos para Jesus, quando na verdade a ênfase da história é o pai que é amoroso com o filho mais novo e com o filho mais velho. Da mesma maneira, quando nós lemos a história da mulher samaritana, inclusive ela é conhecida como a história da mulher samaritana, a verdade é que a partir das nossas lentes, das demandas pessoais que nós temos, ela poderia sim ser chamada da história da mulher samaritana, porque nós estamos nos identificando com a vida daquela mulher, perdida, cheia de pecado, ao meio-dia, em busca de algo para saciar a sua alma. Mas quando na verdade ela fala de Jesus. A gente poderia trocar o título dessa história, que ao invés da mulher samaritana, a mulher junto ao poço, a gente poderia falar do Salvador junto ao poço, a história do Messias. Porque, meus irmãos, a Bíblia, apesar de ter um enredo formado por muitas personagens, o grande herói das Sagradas Escrituras é Jesus Cristo. A ênfase dessa história não está na mulher samaritana. A ênfase dessa história está na pessoa de Jesus. Jesus é o astro dessa história. Jesus é o ponto central dessa história. Sendo assim, ainda que haja um ímpeto de necessidade muito grande no coração dessa mulher, onde nós temos que colocar os nossos olhos é em Jesus, e aprender o que Ele quer nos ensinar nessa história. E curiosamente, mesmo diante de um problemão que essa mulher estava enfrentando, parece que Jesus ele tem um outro objetivo nessa história, nesse encontro. A mulher poderia estar ali envolvida com vários homens, a vida emocional, sentimental dela poderia ser uma bagunça, ela poderia ser rejeitada, menosprezada, tendo que ir buscar água no poço ao meio-dia. Mas o que Jesus ele quer ensinar a essa mulher é como deve se adorar a Deus. Parece que diante de um sofrimento pessoal, Jesus está mais interessado em ensinar essa mulher, em ensinar para a humanidade como se adora a Deus de modo correto. E a particularidade dessa mulher, ela faz parte de um enredo, mas não é o ponto central. Na verdade até é, porque como as coisas são diferentes em nossa vida quando nós adoramos a Deus do modo correto. Como a coisa muda de cenário quando Deus ele é adorado do modo correto. Então o texto ele vai apontar para isso. Será que nós temos adorado Deus do jeito certo? Será que eu e você temos entendido o que significa adorar a Deus? Quais são as implicações? Qual o ensino de Jesus sobre isso? O texto que nós lemos, ele começa de modo maravilhoso, mostrando, ainda que Jesus seja verdadeiramente Deus,
ele também é verdadeiramente homem. Porque o texto começa mostrando que Jesus, ele está cansado da viagem, lá no verso de número 6. E isso retrata a verdadeira humanidade de Jesus. Ele está cansado, ele está com fome e ele está com sede. E uma outra coisa interessante nesse texto é que, milagrosamente, algo que não acontecia com muita frequência, Jesus, ele está sozinho. Os irmãos sabem que o ministério de Jesus foi rodeado por uma grande multidão, ao ponto de Jesus, em muitos momentos, ter que fugir da multidão, tamanha pressão, estresse e cansaço. E aqui nós vemos já João registrando duas características ou detalhes interessantíssimos. Primeiro, que Jesus está cansado, ele está com sede, ele está como a gente. Filipenses 2, mesmo sendo igual a Deus, não achou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, esvaziou de si mesmo, se tornando homem, gente como a gente. E ele está sozinho, mas não por muito tempo, porque até que aparece essa mulher, que ela sai da cidade de Sicar, anda um trajeto que nós não temos ideia quanto é, levando um balde. Lembre, meus irmãos, naquela época não existia plástico, então a gente não está dizendo de um balde vazio que voa conforme a potência do vento. Balde aqui é um utensílio de cerâmica pesado, que ela tinha que carregar até o poço, sozinha, ao meio-dia. E obviamente que esse horário era um retrato da condição dela, marginalizada, rejeitada pelas outras mulheres, ou até mesmo na boca dessas outras mulheres. Afinal de contas, a vida emocional dessa mulher era uma bagunça. Ela vivia num emaranhado de pecado sexual tremendo, estava amaziada, tendo um relacionamento que diante do judaísmo e diante do Senhor, ele é totalmente reprovável. E firmemente ela olha aquele homem, ela não tem medo de chegar até ele, mas algo estranhíssimo acontece. Esse homem começa a dialogar com ela, e não só dialoga, mas ele faz um pedido: me dê dessa água que você vai retirar. E o pedido, ele é estranho por alguns motivos. Primeiro, um homem sozinho falando com uma mulher sozinha. Isso não era algo muito comum, nem bem visto pela sociedade, tanto que quando os discípulos retornam, eles ficam ali admirados ao ver Jesus conversando com essa mulher. E a admiração ali não é no sentido de nossa, que coisa maravilhosa, é de assombro, tipo, que coisa mais estranha, Jesus sozinho falando com uma mulher sozinha. E também é estranho porque Jesus pede água do mesmo balde, e o judeu, ele não compartilhava nada, absolutamente nada com os samaritanos. Inclusive, o fato dos discípulos irem até Sicar comprar a própria comida, é mais um critério de avaliação se essa comida não estaria contaminada, porque o samaritano, ele devolvia o ódio aos judeus com juros. Então o judeu odiava o samaritano odiava o judeu com juros. Então será que, sabendo dos nossos costumes e regras, será que eles estarão cuidando do alimento? Então não, vamos lá e vamos verificar se esse alimento está sendo correto. Então essa é a cena, estranhíssima. Uma mulher pecadora e um homem sem pecado algum num poço. Mas aí a partir do verso de número 9,
essa mulher lembra Jesus do conflito que existe entre judeus e samaritanos. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ódio com juros. Isso porque os samaritanos, quando a Síria, lá no Antigo Testamento, invade Samaria, o reino do norte, e deporta eles, e eles vão por todo mundo, se tornam judeus de raça mista, e por isso cria-se uma indisposição muito grande naquelas terras. O samaritano cria só no Pentateuco. O judeu, ele acreditava no Pentateuco e todo o nosso Antigo Testamento. Então, a limitação sobre a visão de quem Deus é do samaritano era muito grande. E haviam algumas frases simbólicas, interessantíssimas e horríveis, que os judeus, por exemplo, eles falavam aos samaritanos. Um rabino certa vez disse que comer com o pão do samaritano era como comer carne de porco. Os irmãos se lembram que para o judeu a carne de porco, ela é uma carne suja. Então comer o pão que o samaritano te dá é como comer uma carne de porco. Outro rabino dizia que casar-se com um samaritano era como se deitar com um animal. Imagina que ofensivo. Você casa-se com alguém, e aí chega alguém e fala assim: você casou com fulano, com ciclano? Casar com ele é como se deitar com um animal. Era esse nível para pior. Então eles evitavam passar por Samaria. O duro é que Samaria ficava bem no meio do caminho. Então quem era lá do norte, da Galileia, para chegar, subir a Judéia, tinha que passar pela Samaria, ou atravessar o rio Jordão e dar uma volta assim, com muitos quilômetros, para chegar então até Jerusalém. Mas o curioso é que Jesus, ele não estava incomodado com nada disso. Jesus, ele estava com a sua alma livre desse tipo de preconceito, dessa intriga racial entre judeus e samaritanos. Ele não estava nem um pouco incomodado em passar por Samaria, e nem um pouco incomodado em conversar com aquela mulher. É então que no verso de número 10, Jesus começa a falar da água. Ele fala que se ela soubesse quem estava pedindo essa água, ela pediria a ele e ele daria uma água, e não é uma água qualquer, é uma água da vida, que tiraria a vida dela para sempre. E ela fala: Senhor, então me dá de beber, porque eu não quero voltar a ter sede, e eu não quero vir aqui mais buscar essa água. Esse poço, ele tinha 30 metros de profundidade. Imagina você colocar aquele balde de cerâmica lá, já é pesado. Encher de água, porque era grande, e puxar ele. Depois ter que carregar no lombo, mais não sei quantos quilômetros ou metros até a cidade. Óbvio que ela não queria. Ainda que Jesus estivesse falando de uma água espiritual, ela ainda acreditava que ele estava falando de uma água literal. Jesus estava falando da vida que ele veio dar, e ela achando que Jesus estava falando de uma água diferentona, que poderia saciar a sede física dela, ao ponto dela não ter mais esse tipo de trabalho. Obviamente nós vemos que a necessidade física da mulher estava falando muito mais alto do que a necessidade espiritual dela. E aqui é um ponto interessante também para a nossa relação com Deus. Quantas vezes as nossas necessidades físicas, elas nos impedem de ver aquilo que Jesus quer nos ensinar e aquilo que Ele quer nos dar. A gente está falando de trabalho, de dinheiro, de carro, de estudo, de profissão, que são coisas importantes. Mas Deus e Jesus Cristo estão falando através do Espírito Santo em nosso coração sobre tantas outras coisas. Mas as nossas necessidades, elas quase que nos impedem de ver aquilo que Jesus, Ele quer nos ensinar realmente. E Jesus percebe que nesse caminho de necessidade, dificilmente Ele conseguirá alcançar o coração dela. E aí então tem um trunfo.
Jesus revela o pecado dessa mulher. No verso de número 16 ao 18, ele diz: olha, eu vou te dar essa água, então vamos fazer o seguinte: vá lá, chame o seu marido e volte aqui. Aí a casa cai, porque a mulher responde: Senhor, não tenho marido. Vai ficar por isso mesmo. Jesus vai achar que ela é solteira. Jesus fala assim: você tem razão em dizer que não tem marido. Ela, ufa, mas o que você não sabe é que eu sei, que você já teve 5. E o que agora está com você não é teu marido. O que você disse é verdade. Jesus, ele está muito feliz em dar água da vida para aquela mulher, mas primeiro ela precisava confessar o pecado dela. E aí Jesus faz isso dizendo: vá e chame o seu marido. Agora essa mulher, ela é muito inteligente, ela é esperta. Talvez por conviver na Palestina no primeiro século, ela sabe que a melhor maneira de desviar de um assunto é colocando um assunto mais interessante. Ela não quer que o foco esteja sobre o pecado dela, então ela tenta desviar Jesus do olhar. Ela fala assim: vejo que tu és profeta, mas vamos mudar de assunto, já que o Senhor tem uma sabedoria muito grande. Ela aprendeu que uma das coisas mais intrigantes e polêmicas no primeiro século é falar de religião. Especialmente ela sendo samaritana, falar da treta que havia entre samaritanos e judeus. Bom, assim Jesus tira o foco do meu erro e a gente vai conversar sobre outra coisa. Com certeza já aconteceu com você. Você numa rodinha de conversa, e do nada surge aquele assunto que para você é desconfortável, porque de alguma maneira isso mexe comigo e com você, com os nossos pecados, os nossos erros. Já viu quando você é casado e você está numa roda de casais conversando, e de repente esse casamento começa a esposa a dar um testemunho de como o marido é maravilhoso? Nossa, meu marido ajuda tanto em casa, ele lava a louça. Você já fala assim: e o Palmeiras, hein? E o Corinthians? Ganhou. Nossa, choveu em Bauru essa semana, né? Você não quer que esse assunto ganhe mais profundidade, porque daqui a pouco está a esposa olhando para você assim, né? Ou está o marido olhando para você. Mas essa mulher, ela é inteligente. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente nessa manhã. Vocês acham que a mulher estava dando um nó em Jesus, ou é Jesus que está dando um nó nela? Você acha que essa mulher é que está guiando a conversa para onde ela quer, ou é Jesus intencionalmente que está guiando essa conversa para onde ele quer? Será que Jesus, ele se perdeu diante da mudança súbita de assunto dessa mulher? Ou era Jesus que queria que ela mudasse mesmo de assunto para ele atingir um outro ponto? A gente precisa ficar com a segunda opção, com certeza. E aí então, ela muda e ela faz uma pergunta. Nossos pais adoravam nesse monte, o Monte Gerizim. Sabe que no Pentateuco existem 13 citações de montanhas, de monte. E os samaritanos só tinham o Pentateuco. E eles criam que todos os montes que são falados no Pentateuco eram o Monte Gerizim, onde Abraão quase sacrificou Isaac, onde a arca de Noé parou. Então eles tiraram o nome dos montes e falaram assim: não, é tudo Monte Gerizim. E ali então eles construíram também um templo para adorar o Senhor. E essa era a grande polêmica: onde se deve orar, onde se deve adorar a Deus? E aí então, a partir do verso 21, é quando Jesus ele vai dar uma aula sobre adoração. E essa aula tem muito a ver comigo e com você. Ele respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Olha a ênfase de Jesus: Deus é espírito,
e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Neste trecho aqui do verso 21 ao 24, Jesus ele menciona 3 tipos de adoração. A primeira delas é uma adoração ignorante. Jesus ele deixa muito claro: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Não é que não há sinceridade na adoração de vocês, mas ela é uma adoração ignorante. Faltam subsídios, falta contexto, falta ensinamento. Vocês são até sinceros na adoração que vocês estão prestando ao Senhor, estão fazendo tão bem quanto podem fazer, mas é uma adoração muito mais popular do que correta. Por conta de falta de subsídios, inclusive de ensino bíblico, a adoração dos samaritanos ela se tornou regulada por preceitos e tradições humanas. Então eles estavam fazendo com sinceridade, mas era uma adoração ignorante. E esse é um perigo. Nós, sem a regulamentação devida, sem a palavra de Deus, é muito fácil nós termos uma adoração, ainda que sincera, mas ignorante diante do Senhor. E é isso que Jesus ele quer ensinar àquela mulher. O pecado dela era importante, isso Jesus resolveu, mas ele queria tratar de uma coisa que é pertinente não só dessa mulher, mas da nossa vida. Deus está preocupado como nós adoramos a Ele. Marido, Deus está preocupado como você adora a Deus. Esposa, Deus está preocupado como você adora a Deus. Jovem, adolescente, Deus está preocupado da maneira como você o adora. A segunda coisa que Jesus ele propõe aqui, ele fala também da adoração inteligente. Se de um lado tem adoração ignorante, do outro lado tem adoração inteligente. E é o que ele diz no verso 22. Nós adoramos os judeus o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus, obviamente, ele está do lado do judeu aqui. Falou, de fato, vocês adoram com sinceridade, mas é uma adoração ignorante. Agora, quem adora do jeito certo são os judeus, porque eles têm a Torá, eles têm o Antigo Testamento completo, ele tem a lei, tem os profetas, e a salvação vem dos judeus, vem da linhagem de Abraão. É essa linhagem que trará o Messias. Mas Jesus não está satisfeito apenas com a adoração inteligente. Ele vem e propõe um outro tipo de adoração, que é a adoração inovadora. E aqui é quando ele quebra tudo. Era algo totalmente novo e a ênfase está justamente na espiritualidade. Olha, tem adoração ignorante, tem adoração inteligente, mas eu quero dizer que vem a hora, e já chegou, que a coisa inovou. Agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai está procurando. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo é que a adoração agora com a sua vinda, nem em Gerizim, nem em Jerusalém, afinal Deus é espírito e o povo precisa adorar em espírito e em verdade, e esse é o tempo da chegada do Filho de Deus, o próprio Cristo que renova todas as coisas. Então essa história da mulher junto à fonte, da mulher samaritana, na verdade é uma história de Jesus ensinando como se deve adorar. Sendo assim, meus irmãos, eu queria fazer algumas aplicações sobre a adoração para as nossas vidas nessa manhã. A primeira delas, que nós vemos nesse texto, é que adorar a Deus em espírito é uma prática que precisa transcender a lugares. É isso que Jesus está dizendo. Nem aqui, nem ali.
é uma prática da vida. Mas vale a pena se lembrar uma coisa: Jesus aqui ele não está falando contra a igreja, porque tem muita gente que pega esse texto e fala assim: está vendo? Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso frequentar um lugar, eu não preciso regularmente aos domingos estar congregando com um grupo de irmãos. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quando se trata de adoração, a nossa vida o tempo todo não pode estar restringida a um lugar. Não é ir contra a adoração na igreja, pelo contrário, é dizer que não é apenas na igreja, é mais do que isso. Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, o fato de Deus estabelecer a sua presença no tabernáculo ou no templo, de modo mais contundente, isso não significava que a presença de Deus não estava em todos os lugares e que os homens e mulheres não poderiam adorar a Deus nas suas casas. O que Jesus está fazendo é clarificando esse conceito e dizendo assim: olha, a vida do ser humano, a vida do crente, precisa ser uma vida de adoração independente onde ele esteja. O crente é alguém que adora no trabalho, adora em casa, adora na escola, e não só apenas no culto de domingo. E isso parece ser bobo, meus irmãos, parece ser simplistas demais, mas a verdade é, quanto nós temos conseguido adorar a Deus na trivialidade da vida, no cotidiano, nas questões básicas. Quanto temos adorado a Deus com aquilo que somos e com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos. E aqui Jesus está dizendo que Deus é onipresente, Ele é Espírito. E por estar em todos os lugares, Ele pode ser adorado em todos os lugares. Cristo, quando Ele vem, Ele torna o templo obsoleto, porque Ele se sacrificou, Ele fez expiação dos pecados, as pessoas não precisavam ir mais ao templo. Além disso, o derramamento do Espírito Santo faz com que Ele esteja nos nossos corações, e nós temos então acesso imediato à presença de Deus, e Jesus se torna então o nosso lugar de culto. E se Jesus está conosco, nós precisamos cultuá-lo e adorá-lo o tempo todo. Então, adorar a Deus em espírito é uma prática que precisa transcender lugares. Ele precisa acontecer na igreja, mas ele precisa acontecer também fora dela. Fora dela. Como está a nossa vida de adoração ao Senhor depois que nós saímos das portas desse lugar? Porque aqui a gente levanta a mão, aqui está todo mundo bonito, penteado, de banho tomado, né? Deus olha aqui e Ele vai falar: bom, ali naquela música todo mundo vai falar que se entregou completamente a mim, que tudo que eles têm é meu. Ali é uma maravilha. Tinha um amigo meu que falava uma coisa que era quase uma heresia, mas tem o seu fundamento. Falava assim: se tem um horário onde Deus poderia ir tirar uma soneca tranquilamente, era no horário do culto, porque ali está tudo lindo, ali está todo mundo organizado, está todo mundo performando. Mas acabou o culto, Deus vai lá, lava os olhos e opa, agora eu quero ver. Quero ver como que o meu povo tem caminhado em relação a isso. A segunda lição desse texto, meus irmãos, é que adorar a Deus em espírito também significa que ocorra uma mudança espiritual em nossa adoração. Adorar a Deus em espírito significa que a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas também significa que a adoração que ofertamos ao Senhor precisa vir de um coração que foi transformado espiritualmente. Por isso que Jesus confronta o pecado daquela mulher.
E eu não sei como foi a sua história de conversão. Eu tenho certeza que se a gente fizesse uma manhã aqui, só para que cada um pudesse vir aqui e compartilhar como Jesus entrou na sua vida, seria uma manhã de choro, de alegria, de ver as maneiras mais inusitadas que Jesus ele fez para alcançar o seu e o meu coração. Como isso aconteceu. Mas, independente da circunstância, o processo é sempre o mesmo. Primeiro, o Espírito Santo vai ao nosso coração. É isso que acontece no processo da conversão. Primeira coisa que tem que acontecer, antes da gente abrir a nossa boca e falar sim para Jesus, o Espírito Santo tem que vir no nosso coração. Ele tem que nos ressuscitar, porque nós estamos mortos no pecado, e morto não faz nada. Então primeiro vem o Espírito Santo, depois ele convence o pecador. Então antes de você falar aquele alto e bom sim para Jesus, tem muita coisa acontecendo. O Espírito Santo vai ao seu coração, ele te convence que você é um pecador, ele faz com que você creia em Jesus, que você olhe para a porta aberta. Aí você, depois que já foi trabalhado pelo Espírito Santo e viu a porta aberta, você vê Jesus, aí você se reconhece publicamente como pecador, se arrepende, aí você passa a ser uma nova criatura. Cada história é única, mas o processo é igual para todo mundo. E o quanto desse processo tem impactado a adoração que nós temos dado ao Senhor? Porque o crente, ele é regenerado, mas o crente, meus irmãos, ele também sabe ser cínico. O crente, ele sabe ser malandro. Ele sabe falar coisas bonitas ao Senhor, mas tem um coração que não está sendo regenerado, ou se estagnou na caminhada cristã. Ele não lida mais com os pecados e com os péssimos hábitos de uma natureza errada. Mas adorar ao Senhor em espírito não significa apenas adorar Ele em todos os lugares, mas também adorar Ele com uma natureza redimida. Não adoramos Ele a partir das nossas percepções. Jesus é o cara, ninguém na história é como Ele. Maior psicólogo que já existiu, maior filósofo que já existiu, maior coach que já existiu. Não é nessa percepção. Nós adoramos Ele numa espiritualidade redimida, que nos coloca sempre de joelhos diante dEle, reconhecendo o nosso pecado e falando: Senhor, sem a Tua graça, eu não consigo Te adorar como convém. Não consigo Te adorar como convém. Porque é muito fácil, meus irmãos, sermos notados através dos nossos exercícios exteriores. 1h30 que a gente vem, se você vem no culto só de domingo, é 1h30 durante a sua semana. Precisa ser mais do que isso. Precisa ser além das nossas performances. E por fim, meus irmãos, Jesus ele conclui dizendo que essa adoração ela precisa ser em espírito e em verdade. Tem uma música muito linda, inclusive cantamos no domingo passado. E o que Jesus ele quer dizer com isso? Que a nossa adoração ela precisa ser regulada, não segundo as nossas intenções, mas segundo a palavra. Quando Jesus ele fala em espírito, ele está falando sobre essa questão de entender que Deus está em todos os lugares, e que em todos os lugares nós devemos, não é que nós podemos, é que nós devemos adorar Ele. Está falando que nós precisamos adorar Ele com uma espiritualidade redimida, mas em verdade significa que existe um jeito certo de adorar a Deus. E o jeito certo de adorar a Deus é o jeito pelo qual Ele regulou na palavra dEle. Tem uma história na Bíblia muito interessante de um rei que quis adorar a Deus, dizendo que Deus, se o Senhor me der vitória em batalha, eu vou oferecer o Senhor a sacrifício a primeira pessoa que eu vi. Quem aparece? A filha dele.
É uma adoração descabida, Deus não quer isso. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que em verdade implica sinceridade, autenticidade, mas conformidade com a doutrina bíblica. Não é só fazer de todo o coração. Ah, mas Deus aceita porque é do meu coração. Deus está mais comprometido com aquilo que Ele regulou pela palavra dEle, do que simplesmente fazer um negócio que dá na nossa cabeça. Salmo 145, meus irmãos, para a gente finalizar. Verso 18. Inclusive parece que esse texto, ele poderia ser incluído, parece que alguém viu a história de Jesus e falou, opa, vou lá naquele salmo e vou incluir esse texto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Verdade no Antigo Testamento significa fidelidade doutrinária. Fidelidade doutrinária. E hoje é engraçado porque quando nós vamos cultuar a Deus, parece que cabe todo tipo de bizarrice. Você vai em cultos que, olha, terrível, né? Negócio não tem pé nem caber. E a desculpa é sempre assim, não, mas Deus colocou no meu coração. Será? Será que Deus coloca no coração uma coisa que Ele nunca disse na palavra dEle? Então Deus quer sim que nós adoremos a Ele em todos os lugares. Deus quer que a gente adore a Ele com uma espiritualidade redimida. Mas Deus quer que a gente adore a Ele baseado na palavra dEle. Eu queria deixar uma frase do reformador alemão Philipp Melanchthon, que em uma das suas orações devocionais ele disse a seguinte frase: Senhor, inflama minha alma com Teu Espírito Santo. Adorar o Senhor é ter a alma inflamada pelo Espírito Santo. E mais uma vez eu quero deixar um desafio para cada um de nós nessa manhã. Quando foi a última vez que eu e você, nós homens, pais de família, maridos, oramos, Senhor, inflama o nosso coração com Teu Espírito Santo? Quando foi a última vez que você colocou o seu joelho no chão e falou, Senhor, inflama o meu coração com Teu Espírito Santo? Quando foi a última vez que você, mulher, você adolescente, pré-adolescente, jovem, orou aos pés do Senhor, falando, Senhor, inflama a minha alma com Teu Espírito Santo? Que essa seja a nossa oração, em nome de Jesus.